Programa Mulher Brasileira. Entrevista. A gente acaba abordando, né, inevitavelmente, coisas que acontecem muito comumente no verão, né? Com essas altas temperaturas, a incidência de algumas doenças é maior. A gente sabe disso e claro que a gente vai abordar aqui para auxiliar você, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Dentre essas doenças, o cálculo renal, como a desidratação é frequente, já que no calor transpira-se mais, a urina tende a ficar mais concentrada e muitas pessoas esquecem de beber água, né? Só bebem água quando já está com aquela sede, a boca seca, e isso já é sinal que já passou muito da hora, gente. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, nesses meses de calor, os casos de pedra nos rins aumentam 30% em média. Para saber mais sobre esse assunto, eu te convido a ouvir agora a entrevista com o urologista Dr. Lessandro Gonçalves. Bom dia, Dr. Lessandro. Seja bem-vindo aqui ao Mulher Brasileira. Bom dia, Adriana. É um prazer estar participando de novo com vocês. Tá? Peço perdão pela minha voz, que peguei uma gripe aí nesses ar-condicionados da vida. Mas, vai ser um prazer aí participar do programa. Faz parte, doutor Alessandro, faz parte, porque eu também estava com rinite, então esse calor, ar-condicionado, a gente tem que só ter paciência, né? E cuidar, né? Mas vamos falar dos nossos rins, né, doutor? Por que se forma esse cálculo renal? Então, Adriano, o que acontece? Algumas pessoas, isso chega até 15% da população, uma tendência maior a formar cálculos renais. Né? Na verdade, são substâncias que estão dissolvidas na urina que, por algum motivo, elas sedimentam, né? E formam pequenos cálculos. E, às vezes, esses pequenos cálculos se unem formando um cálculo maior, pode dar aquela famosa dor de cálculo renal que a gente conhece. Daí a importância de beber bastante líquido, né? no verão. E, doutor, então assim, é meio que do organismo da pessoa mesmo, ou uma pessoa que não tem essa tendência, ou nenhum caso na família, por exemplo, pode ter cálculo renal também pela falta de água, né? São as duas coisas. As duas coisas, tá. Na verdade, entendi. a tendência genética é muito forte, então se você vai pesquisar alguém que está tendo cálculo renal de repetição, o pai, a mãe, irmãos, com certeza vão ter também. Associado a isso é o hábito, né? Provavelmente você vai me perguntar isso daqui a pouco, mas se a gente mudar os hábitos da pessoa que tem cálculo renal de repetição, com certeza essa incidência na formação dos cálculos vai diminuir. Ah, tá. Então vamos por partes. Quais são as características dessa dor para a pessoa saber que ela está com cálculo renal? Tem como a gente botar em palavras ou não dá? Tem sim. Na verdade, aquela dor que a gente conhece, a dor do cálculo renal, é uma das dores mais fortes que o ser humano pode sentir. Essa dor forte, intensa, é a dor do cálculo descendo pelo ureter. Ah, tá. A gente sabe que o sistema urinário é formado pelo rim, ureter e bexiga, né? Esse ureter é um ductozinho muito fininho. Na verdade, passa praticamente líquido ali. Quando vem alguma coisa sólida, geralmente de 3, 4 milímetros, 5 milímetros passando ali, ele dá aquela dor intensa. A dor geralmente é uma dor lombar nas costas, né? Muitas das vezes irradiando para o abdômen, no homem para o testículo e na mulher para o fundo da vagina. Então é uma dor muito intensa. Essa é a dor do cálculo descendo. E existe aquela dor surda na região lombar, que é a do cálculo renal propriamente dito. É o cálculo que fica no rim querendo descer e não desce. É uma dor nas costas surda. Fica ali te incomodando, e não necessariamente associado com aquela dor da coluna, que a gente sabe que quando mexe, corre, não. É uma dor intensa, contínua, é difícil de melhorar com medicação. Então, de qualquer forma, se a pessoa tem esse tipo de dor, né, mais na parte de baixo das costas, é sempre bom saber, né, para procurar os médicos, para saber se é efetivamente de coluna ou se é um problema renal, né, doutor? Com certeza. O principal diagnóstico diferencial, né, o principal diagnóstico que pode ter junto com essa dor lombar é a dor decorrente da coluna mesmo, né? O estiramento da musculatura da coluna, uma hernia de disco pode ter essa dor intensa também. Por isso que é a importância do profissional para fazer essa diferenciação. E assim, você falou em hábitos, né? O que a pessoa pode fazer no dia a dia, né, para evitar a formação de novos cálculos? Ou para quem já teve, né, que já tem esses casos familiares, ou para quem nunca teve, né, para evitar que isso aconteça?
Boa pergunta, Adriano. Na verdade, a maioria dos cálculos são formados por oxalato de cálcio, né? Alguns cálculos são formados por ácido úrico. Então, em relação ao oxalato de cálcio, que é a maioria dos cálculos, a gente tem algumas orientações, que é beber pelo menos 2 a 3 litros de líquido por dia, tá? Nesse líquido, associar sempre suco de limão ou abacaxi. Por que suco de limão ou abacaxi? Por causa do citrato. O citrato é uma substância que inibe a formação dos cálculos maiores, né? Então, a gente orienta que tome esses dois sucos, um ou outro. Evitar carne vermelha em excesso por causa o sangue fica ácido quando você come muita carne vermelha. Isso também leva à formação de cálculo. Tá? Olha só. Então, são essas orientações que a gente costuma dar aos pacientes, né? Carne vermelha, diminuir, aumentar a intensidade de água e principalmente suco de limão e abacaxi. E uma outra coisa que dá cálculo também, sal em excesso. Restringir a dieta para 2 gramas de sal, mais ou menos, por dia, que é aquele saquinho que a gente usa no restaurante, né? Mais ou menos a dosagem de sal que você tem que ter diariamente. Doutor Alessandro, eu ia perguntar justamente do sal, né? Que eu fiquei pensando, você estava falando da água e dos sucos e da carne, eu fiquei assim, gente, mas será que o sal tem a ver? Né? E você já acrescentou o sal. Mas no caso dos rins, a gente está falando do sal propriamente dito, aquele que a gente, né, o salzinho que a gente compra, pacote de sal, Sim. ou a gente vai contar aquela história do sódio, de todos os alimentos que tem muitos alimentos que tem muito sódio. Conta esse, também conta? Sim, é muito importante quando você vai comprar um alimento, principalmente enlatado, né, alimentos processados, você vê a carga de sódio. Né? Você tem que... O ideal é você consumir entre 2 a 4 gramas. 2 a 4. Uma pessoa normal, né? Uma pessoa que tem tendência à hipertensão ou formação de cálculo e tal, é abaixo de 2 gramas por dia. Né? Então você tem que fazer umas continhas. Aí vê, estou comendo muito soja. Por exemplo, aquele molho de soja, né? Aquele Sakura. Não necessariamente Sakura, existem várias marcas. Existem várias marcas. Esses molhos têm muito sódio. Tem muito sódio. Não é que fazem mal à saúde, mas tem que consumir com moderação, principalmente para quem tem cálculo renal. E dentre as marcas de molho de soja, tem umas com um nível muito reduzido de sódio, quer dizer, comparando com as outras, né? Mas já é um absurdo o nível de sódio que tem. Fiquem atentos. Se é um hábito que eu adquiri com o tempo, foi eu ler os rótulos, né? Ler a tabela nutricional. Inclusive, por causa disso também. Existem alimentos, gente, fiquem atentos mesmo, porque o Brasil é campeão de sódio nos alimentos. Né? Tem uma lei aí, né, para diminuir a quantidade daquelas bisnaguinhas, macarrão instantâneo, tudo que tem essas coisas, pacotinhos, que tem coisa pronta, né, para você só diluir. Com certeza. Isso tudo tem muito sódio. Né, biscoitos recheados. Biscoito recheado, refrigerante light, né? Tem muito sódio também. Né? Então, é um hábito que a gente, com o tempo, parece assim, eu achava meio chato no início, mas vira hábito, gente, você pegar e ler automaticamente, já olhar o rótulo, né, para ler o que... já acaba, vira hábito. Acreditem em mim, e eu não tenho cálculo renal. Como é que a gente sabe a história da cor da urina, né, que o pessoal fala, para ver se você está bebendo líquido suficiente ou não? Que dicas você pode dar para os nossos ouvintes? Quando você está urinando e vê que a tua urina está muito amarela, escura, âmbar, né? Âmbar. Está concentrando muito a urina, né? Então, não é uma boa coisa, né? Você tem que ter aquele amarelinho bem clarinho, né? A urina não pode ter aquela cor forte, nem um cheiro forte. Né? A urina normalmente não tem o cheiro. Quando ela está tendo algum cheiro, tem que ver o porquê. Ou está tomando alguma medicação, ou comer um alimento muito pesado, que possa dar um cheiro na urina. Né? Então, a urina normalmente não tem cheiro. Tem aquele cheirinho bem leve, mas não é nada forte. Né? Então, a urina tem que ser clara e sem cheiro forte. Cheiro leve de urina que não incomoda ninguém. Não é aquele cheiro forte, né? Que incomoda as pessoas até fora do banheiro. Então vamos só relembrar, né, os nossos ouvintes, que são dicas rápidas. Gente, de 2 a 3 litros de água, intercalando pode tomar suco de limão ou abacaxi, né, e evitar o excesso de carne vermelha e excesso de sal. Já vai ajudar bastante. Né, Até eu falo com meus pacientes no consultório de você.
Excelente. Isso mesmo, Doutor Alessandro, muito obrigada por vir aqui conversar e ajudar os nossos ouvintes, né? Eu sempre falo, quanto mais informação, gente, é melhor. A gente precisa se informar, né, com profissionais, como o doutor Alessandro, né? Não procura na internet, não, por favor. Gostaria de deixar algum contato pra gente, doutor? Muito obrigado pela oportunidade, né? Me desculpa de novo a minha voz aí. Não, tá ótima. Eu tô rouco. Não, na verdade, eu contato de todos os urologistas, né? Eu acho que é muito importante cálculo renal tem que ser tratado com urologista. Sim, sim. Né? Procure a sociedade de urologia se tiverem dúvida, entre no site da sociedade, tá? E não deixe de acompanhar com o urologista quando você é formador de cálculo renal. Tá ótimo. Doutor Alessandro, muito obrigada mais uma vez, né, por ajudar aqui os nossos ouvintes. Uma excelente semana para o senhor e melhoras aí com a sua voz, tá bom? Obrigado, Adriana. Bom dia. Bom dia. Pela sua rádio Rio de Janeiro, Mulher Brasileira.